Fique de pé, meu irmão, minha irmã, e abra sua Bíblia no texto do Salmo 90. Salmo 90, nós vamos fazer a leitura alternada dessa porção das Escrituras Sagradas. Salmo 90. Lerei os versos ímpares e os irmãos estarão fazendo a leitura dos versos pares, assim alternando esse precioso salmo que fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. Se você já percebeu e deu uma curiada nas ordens litúrgicas dos 3 cultos, de agora de manhã, logo mais à noite de terça-feira, você vai ver que todos eles falam da eternidade de Deus. Os textos lidos estão nesse pensamento, e como somos passageiros, transitórios. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva floresce de madrugada. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Vamos repetir juntos o verso 12, que é um pedido, uma oração por sabedoria, e o verso 17, que é uma oração pedindo que o Senhor nos confirme aquilo que fizemos em 2013 e o que Ele nos permitirá fazer em 2014. Vamos ler aí juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém, que assim seja. Quem puder permanecer de pé por um instante, continue, nós vamos louvar o nosso Deus com alguns dos nossos cânticos espirituais. Paz e graça, irmãos. Amém. Nós vamos começar cantando assim. Tu sempre de eternidade és Deus. Tu és eterno Deus. Tu és eterno Deus.
eterno Deus, eterno Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio, sempre de geração em geração. Disse os montes, viessem a nascer, e também que o mundo e a terra surgissem do sempre de eternidade és Deus. Tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, eterno Deus, tu sempre de eternidade és Deus. Tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus. Ele é eterno Deus. Flua em mim, Senhor, a tua graça.
Vamos orar. Eu convido a nossa irmã Renata Improta, que faça oração de louvor nesse instante, exaltando e adorando também nesta oração àquele que sobre nós tem fluído graça e amor e tem nos conduzido com sua fidelidade. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado sobremaneira. Obrigado. Suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Continue, ó Deus, a cumprir em nós o Teu querer, a Tua vontade. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por todos os Teus benefícios, por toda a Tua graça. Oh, Deus. Conduza, Senhor Deus, a continuidade desse culto, nos abençoando e cumprindo em nós a Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. E mesmo assentado, como você se encontra, abra sua Bíblia aí, por favor, no texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E neste último domingo de 2014, nosso último culto matinal, eu queria pensar em algumas coisas aqui em Romanos 8. Vou ler apenas esse trecho, mas nós vamos falar sobre todo o capítulo 8 de Romanos. Eu queria que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta e tivesse atenção à leitura que vamos fazer desse texto, mas nós vamos ter uma visão mais ampla dos 39 versículos de Romanos 8. E acredito que tem um significado muito importante para nós, quando estamos finalizando mais um ano e no limiar de um novo ano, pensar sobre coisas que esse texto nos ensina. Não terei condições de fazer uma exposição versículo por versículo, mas tentarei, à medida do possível, trazer o entendimento da passagem em suas principais lições para a nossa vida, procurando aplicar essas lições. Então, o texto vai de Romanos 8, de 1 a 39, mas eu vou ler apenas dos versos 26 a 30, porque esses versículos aqui estão justamente trazendo a razão de tudo mais que Paulo havia dito antes e o clímax que ele desenvolve ao final do capítulo, que é dos versos 31 a 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Temos dito aqui, irmãos, e já pontuado com vocês, que o capítulo 8 de Romanos, ele é uma exposição a respeito da nossa nova condição, depois de justificado. Como é que nós nos encontramos diante de Deus? E o resumo, talvez, de todo o capítulo 8, diga respeito à questão de que agora somos separados por Deus para vivermos uma nova vida, uma vida de santidade. Isso fica bem claro quando ele introduz o assunto aí dos versículos 1 a 11, afirmando que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus
não pende mais para as coisas da carne, e sim para as coisas que são do Espírito. E essa realidade nós temos que trazer em nossa mente, e a aplicação que nós fazemos aqui para nós, nesse final de ano, para o ano que se inicia, é que nós devemos entender de maneira muito clara que quem é de Cristo não pode andar na carne. Este é o resumo desses primeiros 11 versículos. Quem é de Cristo precisa entender que não mais permitirá que a tendência, a inclinação para o que é carnal dite a sua vida. Até porque o texto nos diz aí, no versículo número 8, que quem agrada a carne não agrada a Deus. E lembrem-se que carne significa muito mais do que simplesmente o lado físico. Carne são as motivações, são as inclinações, são os desejos, são os impulsos da nossa natureza, e eles são prejudiciais para a nossa relação espiritual com Deus e com nossos irmãos. Tanto é verdade que João, escrevendo a sua carta lá em 1 João, no capítulo 2, ele dita que os inimigos da nossa vida são, além do mundo e o diabo, a carne. Ou seja, além das forças extraordinárias, dos poderes e potestades das trevas que vêm de forma espiritual, além da força externa do mundo, nós temos aquilo que é mais forte ainda do que qualquer outra coisa, que inclusive se aproveita do que é externo do mundo e do que é potestade, princípio espiritual do inimigo de nossas almas. Ele se aproveita quando a ocasião lhe é oportuna, e esta é a natureza carnal, a natureza humana. Então a lição que a gente tem aqui, primeiramente, é justamente esta, que nós somos pessoas que devemos agradar a Deus, andar conforme a vontade do Senhor e não segundo os desejos da nossa carne. Essa é a aplicação. O segundo texto vai do versículo 12 até o versículo 17. Esse texto é interessante porque é um texto precioso. Ele nos mostra de maneira muito clara aí, o próprio tradutor nos diz que somos filhos e herdeiros de Deus. E a lição que nós tiramos daí está no versículo 14, que quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, porque é filho de Deus. Esse é o ensino prático. Nós não andamos por vista, nós andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos leva, e nós não cremos porque vemos, nós somos guiados pelo Espírito que nos leva a crer nas verdades da nossa relação com Deus. Somos filhos de Deus. É interessante, meu irmão, minha irmã, que esses versículos aí de 12 a 17 nos mostram os benefícios e os frutos desta filiação. O benefício é que nós podemos, nesta relação filial, chamar Deus de Pai. E o versículo número 15 diz que fomos adotados. O benefício maior é este, a adoção de filhos. E agora podemos chamar Deus de Pai. E mais do que isto, Abba, Pai. Essa expressão é uma expressão de origem aramaica, e que era a palavra usada pelas criancinhas. Interessante, né? É mais ou menos assim. Nós nordestinos ainda cultivamos uma natureza de criança, mesmo quando chegamos à idade adulta. Mas o povo do sul, sudeste e de outras culturas não tem isso. Por exemplo, a criança começa nos chamando de painho, quando é pequenininha, né? Alice não chama Thales de painho, chama de meu pai. Não sei porquê, porque Débora me chama de painho, mas acho que é porque ele chama o pai dele de meu pai.
Mas painho é a maneira carinhosa que, em regra, os nordestinos chamam o seu pai. É ou não é verdade? Crescem, viram adultos e hoje Débora, a mais velha, onde eu estiver no telefone em casa, painho. Pô, eu não sou mais painho, ela já é uma mulher que é mãe, mas ela me trata como se fosse aquela menininha que aprendeu a falar painho. E eu quero abrir aqui um parêntese e dizer para vocês que lá em casa, desde pequenos, de noite, até para a mamadeira, nunca chamaram pela mãe. Nunca. Leísa nunca foi chamada, mamãe, maninha, vem cá, não. É sempre painho, quem levantava para dar o remédio, levar ao banheiro, fazer o gagal, era eu. Que beleza, não estou dizendo que ela não fazia, mas o costume lá de casa foi esse, chame o pai. Porque a mãe já gestou 9 meses, ainda vai ficar se levantando para cuidar, cuide você do seu filho, fecha parênteses. Mas a relação de pai é uma relação muito íntima, e Paulo usa aqui a expressão, Abba Pai, que quer dizer, paizinho querido. Se fosse nordestino, se Paulo fosse nordestino lá de Pernambuco, ou um baiano aqui do interior, ele ia colocar aqui em lugar de Abba Pai, ele ia colocar painho. Isso significa que nós não podemos perder para com Deus esta relação íntima de filiação. Somos dele, ele nos traz junto a si como o pai que cuida bondosamente. Talvez por isso, quando os discípulos pediram para que Jesus lhes ensinasse a orar, Jesus se volta para eles e diz assim: olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está no céu. Olha que coisa gloriosa. A relação que nós temos com Deus não é relação distante, é relação de filhos com o seu pai, e mais do que isso, com o seu pai querido, bondoso. Nós somos como crianças desmamadas, como diz o salmista no Salmo 131, que só nos aquietamos no braço da nossa mãe, e aqui espiritualmente nos braços do nosso pai. Deus, para mim e para você, é muito mais do que uma entidade espiritual super poderosa. Deus é o nosso Pai. Amém? E um escritor sagrado, quando coloca isto, é para que a gente entenda esta nossa relação com Ele, o benefício de sermos adotados. E os frutos desse benefício, sabe quais são? É que o próprio Espírito vai testificar com o nosso Espírito que somos dele. Olha que fruto precioso. A gente não diz porque é um conceito da nossa fé, a gente não fala porque isso é o ensino da nossa doutrina, a gente não afirma porque isto faz parte de nossas convicções religiosas, não. Nós dizemos isto porque Ele mesmo testifica conosco, traz para mim a certeza, a testificação de que eu sou de Deus e que ninguém me tomará dele. Amém. No direito, ao instituto da adoção, e ele é irrevogável. Depois você conversa com o doutor Tiago ali e pergunta: adotou, está adotado, não pode mais dizer que não é. Reconheceu filiação, está reconhecido, não pode mais reverter, é irreversível, não pode se revogar o instituto da adoção, a não ser que o próprio Estado retire o pátrio poder por uma condição de incompatibilidade ou porque a criança está vivendo numa situação de perigo. Aí retira-se o pátrio poder, mas a adoção ela é irrevogável. Espiritualmente não é diferente. Olha que presente, o Espírito Santo testifica com o meu espírito, dizendo: você é filho de Deus. É mais do que uma criatura. Você pode recorrer a Ele a qualquer hora, em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar, em qualquer dia do ano que se aproxima. Você é filho de Deus. Amém? Que privilégio temos este fruto. Segundo lugar,
Terceiro lugar, veja aí, meu irmão, minha irmã, o que o texto nos ensina? Que nós temos uma bendita certeza. Isso nos dá uma segurança firme. Somos adotados, Deus é o nosso Pai, e isto nos faz firmados nele. Qual é o pai que abandona o seu filho? Pode ser que até do ponto de vista humano, algum irresponsável o faça, mas em regra não abandona, não deixa de lado. Esta é a bênção que nós temos. O Espírito Santo nos dá a segurança de que somos filhos de Deus. Isso implica dizer que estamos firmados em Deus e que nada nos arrancará dele. Glória a Deus por isso. Nada nos arrancará do nosso Deus. E em terceiro lugar, esse texto nos ensina que nós somos herdeiros de Deus. Como filhos, herdamos presentes que são maravilhosos. O testador nos garante isso. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, e olha só o que nos diz o capítulo 1. Não é pouca coisa o que Pedro afirma aqui não, meus irmãos. Versículo 3, visto como pelo seu divino poder, 2 Pedro 1,3, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo com toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, domínio próprio, com domínio próprio, perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Que coisa gloriosa! Em Cristo, nós herdamos a natureza dele, os benefícios de sua natureza. E quem não existe isto nele, diz Pedro, versículo 8 do capítulo 1 da sua segunda carta, não é de forma alguma alguém frutuoso, alguém que progride espiritualmente. E nós herdamos o quê? Olha aí algumas coisas que eu e você herdamos, preste atenção e guarde isso no seu coração. Nós herdamos a herança de Cristo. Nós herdamos a sua glória, nós herdamos um novo nome, nós herdamos uma coroa, nós herdamos o reino, nós herdamos um lugar especial junto ao trono, onde com ele julgaremos. Nós herdamos um corpo celestial, exemplo de Cristo Jesus, um corpo glorificado. Nós herdamos as riquezas dos céus, nós herdamos a vida eterna. Isso nos é inalienável. Que bênção gloriosa. Amém, irmãos? Qual a aplicação dessas três verdades que nós temos em relação aos versículos 12 a 17? É que nós temos riquezas que nenhum outro possui, porque nós temos a Cristo e nele somos filhos de Deus. Depois o apóstolo Paulo aí fala dos versículos 18 a 25, já vou finalizando, dos sofrimentos do presente, que não dá para se comparar com as glórias do futuro. Que lição eu tiro aqui desses versículos do capítulo 8? Que eu sou aperfeiçoado por Deus, mesmo que me seja visitado temporalmente o sofrimento. Mesmo que ele me visite temporalmente, ele vem para que eu possa ser aperfeiçoado no Senhor. Por isso que Paulo fala aí que
os sofrimentos do tempo presente, versículo 18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ele diz que não somente, versículo 23, nós que somos as primícias do Espírito, mas nós gememos no íntimo, porque aguardamos a redenção do corpo, porque na esperança fomos salvos. E olha, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha que coisa gloriosa. Paulo está dizendo, olha, se você atravessar por dias difíceis, a natureza geme, você também vai gemer um dia, e nós vamos ver que o Espírito Santo geme por nós. A nossa dor, ele intercede por nós junto a Deus, ele sente o que nós sentimos. Portanto, em 2014, se algum dia de dor aparecer, esse dia não há de se comparar com o glorioso dia que Deus tem reservado para você. Qualquer coisa que você sofreu neste ano que está findando, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não será de forma alguma suficiente para retirar de você a glória de um porvir eterno, que Ele está reservado para você. O Senhor está contigo, te acompanha, e isto nos traz, nos impinge um grau de aperfeiçoamento. Por isso que nossa esperança se renova a cada dia. E ai de nós, se ela se limitasse só a essa existência. Como diz Paulo, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, não dá para comparar. Os sofrimentos do presente não se comparam com a glória futura. E eles servem para nos aperfeiçoar em Deus. Olha assim, que a sua esperança se renovará, que o seu ânimo se renovará. Eu pergunto, você sofreu alguma coisa em 2013? Alguma perda? Algum abalo? Alguma dor? Por certo, alguns que estão passando incólumes por esse ano não sofreram nada. Mas eu tenho certeza que a maioria sofreu. E o que te fez ficar firme e renovado? O Espírito Santo de Deus. Ele que gemeu a tua dor, que sentiu por você e te aperfeiçoou. Garanto que você está melhor hoje do que era antes de ter sentido a dor. O conforto de Deus não te abateu, te soergueu. É isso que Deus faz. Que coisa gloriosa. Que em 2014 a gente possa ter isto como ânimo para a nossa vida. Saber que o Senhor nos aperfeiçoará mais e mais, até o dia glorioso, quando estaremos definitivamente com Ele. Amém? Vamos para frente, versos 26 a 30, nos ensina uma outra verdade. É a verdade que nós precisamos de Deus. Que coisa gloriosa, ó. Ó, quanta coisa a gente está aprendendo aqui, só pontuando, sem citar os versículos. Nós precisamos de Deus. Tem até um canto que diz assim, né? Como é que fala? Eu preciso. Pronto, é esse aí, fala justamente isso. Que nós precisamos de Deus. Querido irmão, querida irmã, quem é de Deus não vive sem Ele. Quem é de Deus não pode viver sem Ele. Por isso que Deus nos deu o seu Espírito para nos assistir. Olha o versículo número 26. O Espírito de Deus semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Não está dizendo que o Espírito se enfraquece conosco, ao contrário, está dizendo que Ele nos assiste quando nós somos enfraquecidos. Ele faz isso como? Intercedendo por nós com gemidos. Tem uma discussão de cunho teológico, não exegético nesse versículo aqui, que alguns teólogos dizem assim: esse texto não está falando de gemidos do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus não pode gemer. Se ele gemer, ele não é Deus. Olha que discussão inócua, sem sentido algum. Mas tem teólogo que vai escrafunchar, melhor, deixa eu corrigir a palavra, no baianês, vai escarafunchar
que a palavra certa é essa, a gente fala escrafunchar, né? Para tentar achar um deslocamento de uma incoerência na teologia. Eu não vejo assim, eu vejo ao contrário. Eu vejo que o Espírito Santo que está em nós, que é uma pessoa que vive em nós, que quando nós sentimos o que estamos sentindo, nós gememos e nós não sabemos orar nesta hora de dor e de gemido, então Ele também geme por nós. O que Ele faz? É apresentar a Deus o que eu estou sentindo, para que Deus saiba, não porque Ele não seja onisciente, que tem alguém que sente por nós e que nos apresenta diariamente diante dEle. Olha que coisa gloriosa. Não estou sozinho, eu preciso de Deus. Deus está comigo e geme a minha dor. Que maravilha. Que lição preciosa. Que aprendizado maravilhoso. Segundo ensino que eu tiro desses versículos, está aí no versículo 28. É que eu sei que Deus me ama. E por que eu sei que Deus me ama? Porque todas as coisas que acontecem, acontecem para o meu bem. São cooperadoras no mistério de Deus para a minha vida. Isto prova o seu amor. Será que quando um pai disciplina o filho, valeu a olhada? Ele sabe, ele é meu vigia. Aí tive que beber água. Quando o pai disciplina o filho, ele disciplina porque ama ou porque tem raiva? Inclusive, deixa eu abrir aqui um parênteses, viu? Quando você for disciplinar o seu filho, não discipline com raiva, porque você poderá exceder na disciplina. Você poderá agir de forma incoerente. Você pode estar extrapolando no limite da atuação disciplinar. E às vezes menino, quando é pequeno especialmente, traz uma ebulição de sentimentos que a gente fica... A não ser se o pai ou a mãe for assim, daqueles bem desligadão, né? Que não liga para nada, tudo que acontece está muito bom. Mas se for, você chega... Controle o seu ímpeto. Se tiver raiva, não disciplina. Vou dizer aqui uma experiência para você. Só fiz isso uma vez em toda a minha vida. E depois tive que pedir perdão a eles. Porque fiz de forma excessiva, por raiva. Não discipline quando estiver com raiva. Fecha parênteses. Disciplina é por amor. Quando alguém disciplina um filho e castiga, está querendo cooperar com o seu crescimento. E em nossa vida, todas as coisas que acontecem, mesmo aquelas adversas, e aquelas que parecem nos mais difíceis, Deus está disciplinando a nossa vida, e nos trazendo alguma lição, porque nos ama, porque quer o nosso bem, porque Ele simplesmente exerce amor. Amém? E a terceira lição que eu tiro daí, já vou terminar, está nos versículos 29 e 30. Fala-nos do amor que nos escolheu. Olha só que coisa tremenda. O texto diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e aos que chamou, e aos que justificou. Eu estou querendo que vocês participem, por isso que eu estou parando, para vocês irem na linha de pensamento. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? Que o amor de Deus me escolheu. E aqui, conforme diz o Dr. William Hendricks, há um elo inquebrável da salvação. Primeiro, a presciência.
versículo número 29 diz que ele de antemão me conheceu. E presciência não é predestinação. Predestinação é o resultado do Deus que me conhece e que, mesmo sabendo quem eu sou, me escolheu. Portanto, exclui qualquer mérito. E aí ele diz: a quem a sua presciência conheceu, também predestinou. Nós somos eleitos de Deus. E o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, você conhece muito bem o texto, meu irmão, minha irmã, quando Paulo discorre sobre a doutrina da predestinação, e no capítulo número 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Foi o amor de Deus que nos escolheu, é Ele que nos atrai para si, e não nós que vamos ser atraídos por Deus. Que coisa gloriosa, porque a nossa natureza humana não sente nenhuma atração pelo que é de Deus. Se não for o seu amor nos atrair a Ele, por ter Ele nos escolhido antes da fundação do mundo, jamais viríamos até o Senhor. Também nos diz o texto aí, que a quem Ele chama, a quem Ele predestina é vocacionado, é chamado, e aqui entra a doutrina da vocação eficaz. A todos quantos Deus chama, nenhum pode dizer não vou. Eu quero ver o cidadão, o ser humano que diz para Deus, não vou. Não tem condição. O chamado de Deus é uma vocação eficaz. Ninguém pode dizer não vou. Vem e se quebra diante de Deus, como fez Paulo. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele a quem tu persegues. Senhor meu, Deus meu. Depois ele narra a sua conversão. Ninguém consegue dizer não para Deus. Isso me ensina que não sou eu que escolho a Deus, é Deus quem me escolhe. Se eu trazer para você na prática uma experiência pastoral, eu já disse 2 vezes não na minha vida ministerial. E as 2 vezes que eu disse não, Deus me pegou pelo meio do caminho e disse: é assim, viu, cidadão? Toma lá. E para onde eu disse que não ia, eu fui. Para onde eu queria ir, eu não fui. Veja só como Deus faz. Eu disse não, Deus disse vai. Fiquei 10 anos lá. Onde eu disse que eu ia, Deus disse não vai. Não passei nem perto. E olha que o convite foi com força, como diz o baiano. Mas não fui nem lá. Deus faz assim. A vocação dele, o chamado dele é eficaz. E o texto nos diz que ele nos justifica, ou seja, nos perdoa. Por isso não há mais nenhuma condenação. E nos dá a glorificação. Um dia seremos como Cristo é. E finalizando os versos 31 a 39, só pontuando, nos ensina o que? Olha, se os versos de 18 a 25 nos ensinam que Deus nos ama, se os versos 26 a 30 nos ensinam que o seu amor me escolheu, os versos 31 a 39 nos ensina que o seu amor continuará conosco todos os dias. E nada nos acusará. Nada nos condenará. Nada nos separará. Olha o versículo 31, leia comigo, por favor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? As anteriores, quais são elas? Que não temos mais nenhuma condenação, que não andamos mais na carne, que somos filhos dele e herdeiros dele, que os sofrimentos que nós passamos servem para nos aperfeiçoar e não são de se comparar com a glória eterna, que
que o Espírito Santo intercede por nós, geme por nós, que Deus me ama e todas as coisas cooperam para o meu bem, que eu fui escolhido por Ele antes da fundação do mundo, que Ele me chamou para ser dele, que Ele me justificou, que Ele vai me glorificar um dia. Diante disto, o que é que eu tenho que temer nos dias que me abrirão pela frente? Nada. Por quê? Porque eu tenho certeza de que se Ele é por mim, nada vai ser contra mim. Não tenha medo dos dias de 2014 que se aproximam, querido. O Deus que andou com você até aqui, em 2013, continuará andando com você em 2014. Porque você pertence a Ele. Você é dele. Me vem aqui à mente o texto lá de Marcos 4, que eu preguei aqui alguns domingos atrás. 3 ou 4 domingos atrás, não me recordo. Jesus disse: passemos para outra margem. E os discípulos tomam o barco com Jesus e passam para outra margem. No meio da viagem, ocorre o quê? Uma tempestade, uma grande tormenta. E os discípulos apavorados correm para Jesus: não te importa que nós pereçamos? Olha como está o mar, olha o vento. De repente Jesus para, acalma o mar, acalma o vento e diz para eles: por que vocês são tão tímidos? Por que tanto medo? É mais ou menos, eu não disse a vocês que nós íamos chegar do outro lado, passamos por outra margem, para que ter medo? Para que se apavorar? Eu estou aqui, aquieta-te mar, aquieta-te vento. E eles se admiraram: quem é este? Meus irmãos, se o Senhor está conosco na travessia, não vamos ter medo de nada. Essa é a lição que Jesus deu aos discípulos naquele dia do barco. É isso que Paulo está dizendo aqui: que nada nos acusará, nada nos condenará, nada nos separará. Por quê? Porque o amor de Deus continuará ao nosso lado. Amém? Então, qual é a aplicação que eu faço final daqui? Eu e você somos invencíveis no amor de Deus. Olha o que diz o versículo de número 37. Vamos ficar de pé e ler. Consegui trazer um capítulo todo em 30 minutos. Recorde. Vamos ler juntos? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos ama. Glória a Deus. Saiba, 2014 está vindo aí, mas você em Jesus é mais do que vencedor. Abra o seu hino, nós vamos encerrar o culto desta manhã, entoando o hino Vencendo Vem Jesus, 147. Diraldo, nos ajuda aqui. E eu não sei se dá para dividir em vozes esse aí, mas se a gente cantar vibrando por aquilo que ouvimos do capítulo 8 de Romanos, 2014 vai passar assim, ó, de uma maneira tão gloriosa que nós não vamos nem sentir. Daqui um dia a gente está aqui encerrando 2014 de novo. 147. Vou. Pronto. Eita. Eu só fiz dueto uma vez com ela, viu? Foi no dia que eu fui embora de uma igreja.
Amém. Vamos orar. Depois de pregar e fazer quase um solo, vamos orar. Ó Deus, obrigado por teu grande amor, pelo teu insondável amor, que um dia nos alcançou, nos justificou, e agora nenhuma condenação há mais para nós, que estamos em Cristo Jesus, teu Filho. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permite andar em Espírito. Louvamos o teu nome, porque o Senhor nos faz teus filhos, e podemos clamar sempre ao Senhor, como nosso paizinho querido. Obrigado, porque o Senhor nos faz herdeiros de uma herança incorruptível. Ó Pai, te louvamos pelos presentes que o Senhor tem nos dado, entre eles a salvação eterna e a segurança contigo. Ó Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor nos aperfeiçoa, mesmo nos dias difíceis, nas horas de dor, na jornada da nossa vida, quando o sofrimento nos sobrevém, o Senhor nos aperfeiçoa, e nada se compara à glória do porvir que o Senhor tem reservado para nós. Obrigado pelo teu Espírito que nos guia, nos conduz, nos leva ao aprimoramento da nossa fé. Obrigado porque Ele geme por nós junto a Ti. Obrigado, ó Deus, porque Ele nos faz com que tudo aquilo coopere para o nosso bem, nos disciplinando, nos ensinando. Ó Senhor, louvamos-Te, porque o Senhor nos ama, e o Teu amor para conosco é infindável, é interminável, e nada poderá nos acusar, nada poderá nos condenar, nada poderá nos separar do Teu grande amor. Ó Deus, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ó Pai, nós Te agradecemos por este ano que se finda, por aquilo que o Senhor nos ensinou aqui em Tua casa, ou particularmente nos nossos momentos contigo. Nós te louvamos por todas as experiências que o Senhor nos permitiu viver. Te agradecemos pelas que nos ensinaram positivamente, por aquelas que foram do ponto de vista negativo, mas que também nos ensinaram. Te bendizemos, te glorificamos, ó Pai, e nos dá um novo ano que se aproxima, de visão ampla da Tua glória. Ó Deus, que possamos olhar mais para Jesus, o autor e consumador da fé, que possamos andar mais virtuosamente junto a Ti. Ó Deus, que possamos buscar mais primeiramente o Teu reino e a Tua justiça. Ó Senhor, que andemos mais em espírito e em verdade, do que simplesmente nas motivações do nosso eu e da nossa carne. Ó Deus, que glorifiquemos mais o Teu santo nome. Por favor, ó Deus, recebe a nossa oração, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que nos faz nele mais do que vencedores. Amém, amém. E que agora a graça bendita de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e toda a comunhão e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós. O povo de Deus aqui reunido nesta noite, nos fazendo assimilar que sois mais que vencedores sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, e até a noite, queridos, às 18h30, nosso último domingo do ano. Você não vai faltar, nem vai deixar de trazer um visitante hoje, né?